É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos, ao se fixar numa nova localidade, essa verdade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma das suas filhas. Caro senhor Bennet, disse-lhe um dia a sua esposa, já ouviu dizer que Netherfield Park foi alugado, afinal? Por que estão usando o MR, velho? Isso aqui vai ser chato pra mim ler. Senhor Bennet respondeu que não sabia. Pois está, assegurou ela. Senhor Long acabou de sair daqui e me contou tudo. Senhor Bennet não respondeu. Afinal, não deseja saber quem é o locatário? Gritou a mulher, impacientemente. Você é quem está querendo me dizer e eu não faço nenhuma objeção a isto. Este convite foi suficiente. Pois, meu caro, você deve saber que senhor... eu vou ter que usar... Que senhora Long disse que Netherfield foi alugada por um rapaz de grande fortuna, oriundo da Inglaterra, e que além disso ele chegou segunda-feira numa elegante caleça a fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que entrou imediatamente em negócio com o Sr. Morris. Senhora Long disse também que ele entrará na posse do prédio antes do dia de São Miguel. Alguns dos seus criados devem chegar já na próxima semana. Como se chama ele? Bingley. É casado ou solteiro? Ah, solteiro, naturalmente, meu caro. Solteiro e muito rico. 4 ou 5 mil libras por ano. Que boa coisa para as nossas meninas, hein? Como assim? De que modo pode isso afetá-las? Meu caro senhor Bennet, explicou sua esposa, como você às vezes é enfadonho, deve saber que ando pensando em casar uma delas. Será este o projeto do homem ao se instalar aqui? Projeto? Tolice! Como é que você pode dizer uma coisa destas? É até muito provável que ele se apaixone por uma delas. Portanto, assim que chegue, você deve ir visitá-lo. Não vejo motivo para isto. Você pode ir com as meninas, ou pode até mandá-las sozinhas, o que talvez ainda seja melhor, pois como você é tão bela quanto qualquer uma delas, Sr. Bingley pode preferi-la. Você está me lisonjeando? De certo já tive o meu quinhão de beleza, mas não ambiciono ser nada de extraordinário agora. Quando uma mulher tem 5 filhas crescidas, deve deixar de pensar em vaidades. Em casos como esse, em geral, uma mulher não tem muito o que pensar em beleza. Mas, meu caro, você deve realmente ver o Sr. Bingley quando ele chegar. Não quero tomar esse compromisso. Eu vou parar de ler esse MR. É muito MR que tem aqui, velho. Deixa eu até ver uma coisa. MR. Olha só, galera. Quantos MRs tem? Cara, tem muitos, tem muitos. Tem muitos. Deve ter uns 1000 ou mais. Que porcaria, viu? Mano, acho que eu vou só ignorar. Vou só ignorar esse MR aí, MRS. E foda-se essas coisas. Meu caro, você deve realmente ir ver Bingley quando ele chegar. Não quero tomar esse compromisso. Mas lembre-se das suas filhas. Pense que partido seria para uma delas. William e Lady Lucas estão decididos a ir, e exclusivamente por motivo idêntico, pois você sabe que em geral eles não visitam recém-chegados. Deve ir, pois a nós mulheres será impossível fazê-lo se antes você não o fizer. Creio que isto é excesso de escrúpulos da sua parte. Tenho certeza que Bingley terá muito prazer em vê-la. Além disso, eu lhe enviarei algumas linhas por seu intermédio, assegurando-lhe que darei o meu consentimento para que ele se case com qualquer das meninas que escolher, embora devesse acrescentar um elogio para minha pequena Lizzie. Desejo que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor do que as outras. Estou convencida de que não tem nem metade da beleza de Jane, e nem sequer metade do bom humor de Lydia. Mas você não cessa de manifestar a sua preferência por ela.
Nenhuma delas tem. Ah, tem! Esse tem tá errado! Quem foi o burro que escreveu isso daqui? Cadê o acento? Cadê o acento circunflexo? Burro! Burro! Quem fez isso aqui é burro! E não fui eu, tá? Ah, nenhuma delas tem erro de ortografia. Muito o que se lhes recomende, respondeu o Sr. Bennet. Bennet! Ai, meu Deus do céu! Nossa, vai ser um castigo ler esse livro, viu, velho? Eu tenho que. Eu tenho que prestar mais atenção nos livros que eu seleciono. São tolas e ignorantes como as outras moças, mas Lizzie é realmente um pouco mais viva do que as irmãs. Como é que pode falar mal assim dos próprios filhos, Bennet? Você se compraz em aborrecer-me, não tem nenhuma pena dos meus pobres nervos. Está enganada, minha cara. Tenho muito respeito pelos seus nervos. São meus velhos amigos. Eu venho escutando você falar a respeito deles com grande consideração, pelo menos durante esses últimos 20 anos. Você não sabe o que eu sofro. Espero que você se restabeleça e viva bastante tempo para ver muitos rapazes com 4.000 libras anuais de rendimento se instalarem na vizinhança. Pouco nos... meu Deus do céu. Pouco nos adiantará que venham 20 deles se você se recusar a visitá-los. Pode ficar certa, minha querida, de que quando chegarem os 20, eu os visitarei a todos. Bennet era um misto tão curioso de vivacidade, humor sarcástico, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos tinha sido suficiente para que a sua esposa lhe conhecesse o caráter. O espírito de sua mulher era menos difícil de compreender. Tratava-se de uma senhora dotada de inteligência medíocre, pouca cultura e gênio instável. Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. A única preocupação da sua vida era casar as filhas. Seu consolo, fazer visitas e saber novidades. Bennet foi uma das primeiras pessoas que visitaram Bingley. Sempre fora esta a sua intenção, embora continuasse a assegurar até o fim a sua esposa que não iria de forma alguma. Nada lhe disse até a noite do dia em que fez a visita. Só aí ele o revelou, da seguinte maneira: vendo a sua segunda filha ocupada em reformar um chapéu, dirigiu-lhe de súbito estas palavras: Espero que Bingley goste do chapéu, Lizzie. Não temos nenhum modo de saber as preferências de Bingley, já que não podemos visitá-lo, interveio a mãe, ressentida. Mas você se esquece, mamãe, disse Elizabeth, de que nós o encontraremos em reuniões e que Long nos prometeu apresentá-lo. Não creio que Long faça tal coisa. Ela tem 2 sobrinhas e é uma mulher egoísta e hipócrita. A minha opinião sobre ela não é boa. Nem a minha tampouco, disse Bennet. Alegra-me saber que você não depende dos serviços dela. Bennet não se dignou a responder, incapaz de dominar-se por mais tempo. Entretanto, pôs-se a ralhar com uma das filhas. Não tossa desse modo, pelo amor de Deus, Kitty. Tenha um pouco de piedade dos meus nervos. Você está dilacerando-os. Kitty não sabe torcer discretamente, disse o pai. Não tem noção do momento oportuno. Não tuço para distrair-me, respondeu Kitty, irritada. Quando será o nosso próximo baile, Lizzie? De amanhã a 15 dias. É verdade, gritou a mãe. E Long só estará de volta na véspera desse dia. Logo ser-lhe-á impossível fazer a apresentação do estranho, pois ela tampouco o terá conhecido. Portanto, minha cara, você poderá adiantar-se à sua amiga e apresentar Bingley a ela. Impossível, Bennet, impossível. Se eu não tenho relações com ele, como você... Como pode ser você tão provocante? Respeito a sua discrição. 15 dias de conhecimento de certo não são suficientes. Não se pode conhecer realmente um homem em tão curto espaço de tempo. Mas se não arriscarmos, outra pessoa o fará. E afinal de contas... Sr. Long e as suas sobrinhas devem ter também a sua oportunidade, e como lhe será fácil pensar que é um ato de caridade da sua parte recusar tal incumbência, eu assumirei a responsabilidade.
As meninas olharam fixamente para o pai. Bennet disse apenas: tolice, tolice. Qual é o significado dessa exclamação enfática? Perguntou o pai. Considera tolice as formas de representação e a importância que lhes emprestamos? Neste ponto não posso concordar com você. O que é que acha, Mary? Sei que é uma moça de juízo, lê grandes livros e faz resumos de tudo o que lê. Mary quis fazer uma observação sensata, mas não pôde. Enquanto Mary ajusta as suas ideias, continuou Bennet, voltemos a Bingley. Estou enjoada de Bingley, exclamou Bennet. Causa-me pena saber isto. Por que não me disse antes? Teria assim evitado que eu me desse Teria assim evitado que eu me desse ao trabalho de visitá-lo. Gente, isso aqui é porque eu não aqueci. Eu esqueci de aquecer e eu não vou voltar pro começo do livro, porque eu tô atrasado. Eu já tô atrasado, então bora lá. Teria evitado que eu me desse ao trabalho de visitá-lo. Foi pouca sorte, mas como tudo está feito, não podemos agora evitar relações. O ar estupefato das senhoras era exatamente o que ele desejava causar. O de Bennet talvez sobrepujasse os outros. Entretanto, ao desvanecer-se o primeiro tumulto de alegria, ela começou declarando que era aquilo mesmo que esperava. Que bondade da sua parte, caro Bennet. Tinha certeza que acabaria por convencê-lo, pois estava certa do seu amor pelas suas filhas. Sabia, portanto, que não iria desprezar assim uma tão grande oportunidade. Nem sabe a alegria que sinto, e com que espírito você nos enganou até o último momento. Agora, Kitty, pode tosser à vontade, disse Bennet ao deixar o quarto enfastiado pelas demonstrações exageradas da esposa. Que excelente pai vocês têm. Ah, finalmente, finalmente. Eita, preula. Finalmente aqui, ó. Acento circunflexo, finalmente. Que excelente pai vocês têm, meninas, continuou ela, logo que a porta se fechou. Não sei como poderão jamais compensar tamanha bondade. Nem eu tampouco, aliás. Ah, você sabe, sim. Nem eu tampouco, aliás. Posso assegurar-lhes que a nossa idade não é tão agradável assim, que na nossa idade não é tão agradável assim travar novas relações todos os dias. Entretanto, por vocês faríamos todos os sacrifícios. Lídia, meu bem, embora seja você a mais moça, ouso profetizar que Bingley dançará com você no próximo baile. Ah! Exclamou Lídia, orgulhosa. Não tenho medo. Embora seja a mais moça, sou também a mais alta. Passaram o resto da noite conjecturando qual seria o dia provável em que o estranho viria pagar a visita de Bennet e procurando determinar aquele em que o convidariam para jantar. Entretanto, todas as perguntas que Bennet, com auxílio das suas 5 filhas, fez sobre o assunto foram insuficientes para extrair do marido uma descrição satisfatória de Bingley. Bingley. Tomara que ele tenha um Bingley. Atacaram-no de vários modos, com perguntas indiretas, engenhosas suposições e hipóteses distantes. Ele desafiou a habilidade de todas elas, afinal foram obrigadas a aceitar as informações de segunda mão da sua vizinha Lady Lucas. O nome dela é Lady ou esse Lady aí é só a firula desse livro? O relatório dessa última foi altamente favorável. William tinha ficado encantado com ele. Era jovem, elegantíssimo, extremamente agradável, e para coroar tudo, tencionava ir ao próximo baile em companhia de grande número de conhecidos. Nada poderia ser mais delicioso. Gostar de dança era o primeiro passo para se apaixonar, e vivas esperanças de conquistar o coração de Bingley foram bafejadas. Se eu pudesse ver uma das minhas filhas instalada em Netherfield, alegre e feliz, disse Bennet ao marido, e todas as demais igualmente bem casadas, nada mais teria a desejar.
Daí a poucos dias, Bingley veio retribuir a visita de Bennet. Conversaram na biblioteca durante 10 minutos. Bingley tinha alimentado a esperança de ver uma das moças sobre cuja beleza tanto ouvira falar, mas viu apenas o pai. As senhoras tiveram mais sorte. Olhando por detrás de uma janela do sobrado, conseguiram saber que ele usava casaco azul e montava um cavalo preto. Pouco depois, um convite para jantar foi-lhe enviado. Bennet já tinha planejado os pratos à altura da fama da sua cozinha. Quando chegou uma resposta adiando tudo, Bingley se via obrigado a partir para a cidade no dia seguinte e, portanto, não podia aceitar a honra daquele convite, etc. Bennet ficou desolada. Não sabia que negócio poderia tê-lo atraído à cidade tão pouco tempo depois da sua chegada no Hertfordshire. Começou a temer que Bingley estivesse sempre em trânsito de um lugar para outro e que nunca se demorasse em Netherfield como devia. Lady Lucas acalmou um pouco os seus receios, sugerindo a ideia de que Bingley tinha partido para Londres apenas para buscar conhecidos que o acompanhassem ao baile. As meninas lamentaram a vinda de tão grande número de senhoras, mas na véspera do baile consolaram-se ao saber que, em vez de 12, Bingley tinha trazido apenas 6 senhoras de Londres, 5 irmãs e uma prima. E essa prima aí, hein? E quando... E quando... E quando o grupo entrou no salão... E quando o grupo entrou no salão, consistia... Olha minhas unhas. Só falta fazer as garras, cara. E quando o grupo entrou no salão, consistia apenas em 5 pessoas. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. Bingley era simpático e fino de maneiras. A sua aparência era agradável. Eu tô adorando esse livro porque ele não tem longas descrições do ambiente e tal, e coisas filosóficas. Isso é muito bom. A sua aparência era agradável, os seus gestos sem afetação. Quanto às suas irmãs, era visível que se tratava de pessoas distintas. Vestiam-se à última moda. O cunhado Sr. O cunhado Hurst, era o que se pode chamar um gentleman, sem outras características. Mas o amigo Derry atraiu desde logo a atenção da sala pela sua estatura, elegância, traços regulares e nobre atitude, e também pela notícia que circulou 5 minutos depois da sua entrada de que possuía um rendimento de 10.000 libras por ano. Os cavalheiros declararam que ele era uma bela figura de homem. As senhoras foram de opinião que era muito mais elegante que Bingley. Todos o olharam com grande admiração durante metade do baile, até que finalmente a sua atitude provocou um certo desapontamento que alterou a sua maré de popularidade, pois descobriram que era orgulhoso e preconceituoso. Permanecia afastado do seu grupo e parecia impossível de contentar, e nem mesmo toda a sua grande propriedade no Derbyshire pôde salvá-lo da opinião que começava a formar-se a seu respeito, de que ele tinha modos antipáticos e desagradáveis, e de que era indigno de ser comparado ao amigo. E Bingley em pouco tempo travou relações com as principais pessoas da sala. Era animado e franco, dançava todas as vezes e mostrou-se aborrecido por ter o baile terminado tão cedo. Chegou mesmo a falar em dar outro em Netherfield. Qualidades tão amáveis falam por si mesmas. Que contraste entre ele e seu amigo. Darcy dançou apenas uma vez com Hurst e outra com Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou outra pessoa do seu próprio grupo.
Seu caráter estava fixado. Era o homem mais orgulhoso, mais desagradável do mundo, e todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Entre as pessoas que estavam contra ele, a mais violenta era Bennet, a cuja antipatia pela sua conduta se somava ao despeito de ver uma das suas filhas desprezada por ele. Devido à falta de pares, Elizabeth Bennet fora obrigada a ficar sentada durante 2 danças, e parte desse tempo ela o passou suficientemente próxima a Darcy para ouvir uma palestra entre ele e Bingley. Este último, que acabara de dançar, vinha animar o amigo a imitá-lo. Venha, Darcy, disse ele. Você precisa dançar. Incomoda-me vê-lo aí sozinho, de um modo tão estúpido. Seria muito melhor que você dançasse. Por alguma coisa deste mundo, bem sabe como eu detesto dançar. A não ser conhecendo intimamente o meu par. Numa festa como esta seria insuportável. Suas irmãs estão ocupadas e não existe outra mulher na sala com quem eu dançaria sem sacrifício. Jamais eu seria tão exigente, exclamou Bingley. Palavra de honra, eu nunca encontrei tantas moças interessantes na minha vida. E você está vendo que algumas são excepcionalmente belas. Você está dançando com a única moça realmente bonita que existe na sala, disse Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Ah, é a mais bela moça que já vi na minha vida. Mas bem atrás de você está uma das suas irmãs que é muito bonita e agradável. Deixe-me pedir ao meu par que o apresente a ela. Qual? Perguntou ele, voltando-se. Tomara que não seja aquele qual do Policarpo Quaresma, cara. Eu odeio esse qual. Qual? Mas eu acho que é qual pergunta mesmo, né? Porque senão seria um ponto de exclamação. Qual? Perguntou ele, voltando-se e detendo um momento a vista em Elizabeth, até que, encontrando os seus olhos, desviou os seus e disse friamente: É tolerável, mas não tem beleza suficiente para tentar-me. Não estou disposto agora a dar atenção a moças que são desprezadas pelos outros homens. É melhor você voltar ao seu par e se deliciar com seus sorrisos, pois está perdendo tempo comigo. Bingley seguiu seu conselho. Darcy se afastou e os sentimentos de Elizabeth para com ele não permaneceram muito cordiais. No entanto, ela contou a história com muita graça às suas amigas, pois era de espírito alegre e brincalhão e se deleitava com tudo o que era ridículo. De um modo geral, a noite decorreu agradavelmente para toda a família. Bennet vira a sua filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. Bingley tinha dançado 2 vezes com ela, e as irmãs dele a tinham tratado com muita amabilidade. Jane ficou tão contente quanto a sua mãe, embora manifestasse os seus sentimentos de maneira mais discreta. Elizabeth se alegrou com o prazer de Jane. Mary ouvira o seu nome mencionado por Bingley como o sendo o da moça mais dotada da reunião. Catherine e Lydia tinham tido a sorte de nunca ficarem sem par, a única coisa que elas consideravam importante num baile. Todos voltaram, pois, de bom humor para Longbourn, a aldeia onde residiam e da qual eram os principais habitantes. Encontraram Bennet ainda acordado com o livro na mão. Ainda acordado. Ponto. Com o livro na mão, ele perdia a noção do tempo. Aquele momento manifestou grande curiosidade em saber a causa de tão grande alegria. Antes de sua mulher sair para o baile, julgara que as esperanças dela seriam destruídas, mas verificou logo que a história era muito diferente. Ai. Me perdi. Julgara que as esperanças dela seriam destruídas, mas verificou logo que a história era muito diferente. Meu caro Bennet, disse ela, entrando na sala, tivemos uma noite deliciosa. Ai, mordi a língua. Tivemos uma noite deliciosa, um baile excelente.
Pena é que você não estivesse lá. Jane foi tão admirada, nada podia ter acontecido melhor. Todos disseram que ela estava muito bonita. Bingley achou-a linda e dançou 2 vezes com ela. Imagine, meu caro, dançou com ela 2 vezes. Foi a única moça na sala com quem ele repetiu uma dança. Primeiro dançou com Lucas, fiquei desapontada, mas, no entanto, ele não pareceu muito entusiasmado com ela. Aliás, ninguém o pode, sei lá. Bingley parecia muito interessado com Jane ao vê-la dançar com outro rapaz. Foi aí que ele perguntou quem era ela, pediu que o apresentassem e solicitou as 2 próximas danças. Depois dançou com King as 2 terceiras, com Maria Lucas as 2 quartas, as 2 quintas com Jane novamente, as 2 sextas, a final com Lizzie e Boulanger. Se ele tivesse tido qualquer espécie de compaixão por mim, exclamou o marido impaciente, não teria dançado nem sequer a metade. Pelo amor de Deus, não continue a lista dos pares de Bingley. Antes ele tivesse torcido o pé na primeira dança. Meu caro, continuou Bennet, fiquei encantada com ele. É um lindo rapaz e as suas irmãs são encantadoras. Nunca na minha vida vi nada tão elegante quanto Nunca na minha vida vi nada tão elegante quanto os vestidos que elas usavam. A renda do vestido de Hurst. Aí foi ela novamente interrompida. Bennet protestou contra qualquer descrição de to descrição de toaletes. Bennet foi então obrigada a procurar outro aspecto do assunto e relatou com muita acrimônia e algum exagero as chocantes malcriações de Darcy. Mas eu lhe asseguro, acrescentou ela, que Lizzie não perde muito por não corresponder às preferências deste homem, pois ele é desagradável, horrível. Pouco adianta cativá-lo, tão orgulhoso e tão convencido que é impossível aturá-lo. Andava de um lado para outro pensando na sua própria importância. Não é suficientemente simpático para que se tenha prazer em dançar com ele. Queria que você estivesse lá e lhe desse uma das suas respostas. Detesto aquele homem. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas, a primeira, que anteriormente fora mais discreta nos seus elogios de Bingley, confessou a sua irmã quanto o admirava. Ele é exatamente o que um rapaz deve ser, acrescentou. Ajuizado, alegre, animado, nunca vi maneiras tão distintas, tanta espontaneidade e tão boa educação. Também é bonito, replicou Elizabeth. Qualidade que um rapaz deve possuir, se possível. Assim a sua personalidade se torna completa. Personalidade não tem a ver com beleza não, tá, cara? Fiquei muito lisonjeada por ele me ter pedido para dançar uma segunda vez. Não esperava tal galanteio. Não? Pois eu esperava por você. Mas esta é uma das grandes diferenças entre nós. Os galanteios sempre a surpreendem, a mim nunca. Nada mais natural do que ele pedi-la para dançar outra vez. Não podia deixar de reconhecer que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer... de que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer outra moça na sala. Não lhe fique grata por isso. Na verdade, ele é muito agradável e eu lhe dou licença de gostar dele. Você já gostou de muitas pessoas mais estúpidas. Minha querida Lizzie. Ah, Lizzie é apelido para Elizabeth. Leviosa. Você bem sabe que tem uma inclinação para gostar em geral das pessoas. Nunca encontra defeito em ninguém. A seus olhos todos são bons e agradáveis. Nunca ouvi você falar mal de quem quer que seja em toda a minha vida. Não desejaria censurar ninguém refletidamente, mas sempre digo o que penso. Eu sei, e é isso que me espanta. Sensata como você é, deixar-se enganar tão simploriamente pela loucura e pelo absurdo dos outros.
A candura afetada é bastante comum, encontra-se por toda a parte, mas ser cândida sem ostentação ou artifício, ver o lado bom do caráter de todo mundo, torná-lo ainda melhor, ignorar o lado mal são coisas que lhe pertencem exclusivamente. E você gostou também das irmãs daquele homem, não é? As maneiras delas não são tão agradáveis quanto as de Bingley. De certo que não, a princípio, mas são moças muito agradáveis quando se conversa com elas. Bingley vai morar com o irmão e dirigir a sua casa, se não me engano. Se não me engano, os encontraremos nela, uma excelente vizinha. Elizabeth nada respondeu, mas não ficou convencida. O comportamento daquelas moças durante o baile não fora calculado para agradar a todo o mundo. Dotada de maior rapidez de observação do que a irmã e de menos docilidade de gênio, e possuindo, além disso, uma faculdade de julgamento que nenhuma complacência consigo mesma obscurecia, Elizabeth se sentia pouco disposta a aceitar aquelas pessoas. Eram de fato moças distintas. Não lhe faltava bom humor quando estavam contentes, nem o poder de agradar quando o desejavam. Porém, eram orgulhosas e convencidas. Além disso, eram bastante bonitas e tinham sido educadas num dos principais colégios particulares de Londres. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras, costumavam gastar mais do que deviam e associar-se com pessoas de classe. Tinham, portanto, as aptidões necessárias para pensar bem de si mesmas e mediocremente dos outros. Provinham de uma família respeitável do norte da Inglaterra, coisa que guardavam mais profundamente impressa em sua memória do que o fato de sua fortuna, bem como a do irmão terem sido adquiridas no comércio. Bingley herdara do pai uma fortuna calculada em 100.000 libras. Este tencionara comprar uma propriedade, mas morrera antes de realizar o seu projeto. Bingley alimentava a mesma ideia e às vezes escolhia o seu condado, mas como dispunha agora de uma boa propriedade e da liberdade de uma casa senhorial, muitos daqueles que lhe conheciam um gênio acomodatício desconfiavam de que acabasse o resto dos seus dias em Netherfield, incumbindo da compra à próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele possuísse um domínio particular. No entanto, embora Bingley estivesse agora estabelecido apenas como locatário, Bingley de algum modo se recusava a presidir a sua mesa, e Hurst, que se tinha casado mais pela importância social do que pela fortuna do marido, não se encontrava menos disposta a considerar a casa do irmão como a sua própria, desde que a mesma lhe conviesse. Havia apenas 2 anos que Bingley atingira a maioridade, quando, devido a uma recomendação ocasional, se sentira tentado a visitar Netherfield House. E de fato a visitou durante meia hora, ficando satisfeito com a situação e os quartos principais. Ouviu os elogios da proprietária e alugou-a imediatamente. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito firme, apesar dos seus caracteres serem opostos. Bingley era caro a Darcy pela doçura, franqueza e maleabilidade do seu gênio, embora essas qualidades contrastassem de modo absoluto com as suas, e Darcy não parecesse nada descontente com as que tinham cabido por sorte. Bingley confiava cegamente na força dos sentimentos de Darcy e tinha a mais alta opinião das suas ideias. Em inteligência, Darcy era superior. Bingley não era de modo nenhum deficiente em força mental, mas Darcy era mais vivo. Era ao mesmo tempo altivo, reservado, desdenhoso, e suas maneiras, apesar de bem educado, eram pouco convidativas. A esse respeito, seu amigo levava grande vantagem. Bingley tinha a certeza de agradar onde quer que aparecesse. Darcy estava sempre ofendendo os outros. A maneira pela qual eles se referiam ao baile de Merrington era bastante característica. Bingley dizia que nunca encontrara gente mais agradável, nem moças mais bonitas em toda a sua vida.
Todos tinham sido amáveis e atenciosos com ele, não tinha havido formalidade nem friezas e sentira-se logo à vontade com todos na sala. Quanto a Bennet, não podia conceber que um anjo fosse mais belo. Darcy, ao contrário, afirmava que havia assistido a uma reunião em que não havia beleza nem elegância, não sentira o menor interesse por nenhuma pessoa e tampouco recebera a atenção de alguém. Reconhecia que Bennet era bonita, embora sorrisse demais. Hurst e a sua irmã concordaram com isto, mas ainda assim admiravam Bennet e declararam que era uma moça encantadora e que não se oporiam a entrar em relações mais estreitas com ela. Ficou estabelecido, portanto, que Bennet era uma moça encantadora e Bingley se sentiu autorizado com esses elogios a pensar nela da forma que mais desejasse. Tá. Por enquanto tá um livro legal de acompanhar, não tá ruim não. A pouca distância de... Esses 5 tinha ali? Tinha não. É um 5, né? Eu vou só ignorar. A pouca distância de Longbourn vivia uma família com que os Bennet mantinham relações particularmente íntimas. Aham. William Lucas fora antigamente comerciante em Merrington, onde acumulara uma fortuna regular e onde também fora agraciado pelo rei com o título de cavaleiro, enquanto exercia as funções de prefeito. A honra fora talvez demasiadamente apreciada. Ela lhe inspirava uma repulsa pelo seu negócio e pela pequena cidade comercial em que habitava. Abandonando as duas coisas, mudou-se com a família para uma casa situada a mais ou menos 1 milha de Merrington, lugar que depois ficou sendo chamado Lucas Lodge, onde podia pensar com prazer na sua importância e, livre dos negócios, dedicar-se inteiramente à sociedade. Embora orgulhoso da sua posição, esta não o tornou desdenhoso. Ao contrário, William era todo atenção para os outros. Por natureza inofensivo, amável e prestativo, a sua apresentação em St. James o tornara polido e cortês. Lucas era uma mulher de bons sentimentos, cuja inteligência não era demasiadamente brilhante para impedir que fosse uma vizinha preciosa para Bennet. Tinha vários filhos. A mais velha de todos uma moça ajuizada e inteligente de cerca de 27 anos, era a amiga mais íntima de Elizabeth. Era absolutamente necessário que Lucas e Bennet se encontrassem para discutir um baile a que tivessem comparecido, e na manhã seguinte Lucas e sua filha se dirigiram para Longbourn a fim de trocar impressões. Você começou bem a noite, Charlotte, disse Bingley para Lucas. Foi a primeira que Bingley escolheu para dançar. Sim, mas ele pareceu gostar mais do segundo par. Você se refere a Jane, a própria Jane Austen, olha só. Você se refere a Jane, suponho eu, porque Bingley dançou com ela... Por que Bingley dançou com ela 2 vezes? Você se refere a Jane, porque Bingley dançou com ela 2 vezes. Isto, de certo, leva a crer que ele a achou interessante. Aliás, estou certa de que este foi o caso. Ouvi falar a respeito disso, mas não me lembro exatamente o que foi. Qualquer coisa sobre Robinson. Talvez a senhora se refira ao que eu ouvi numa conversa entre ele e Robinson. Já não lhe contei isto? Robinson perguntou o que ele achava do baile de Merrington, se não achava que havia grande número de mulheres bonitas na sala, e perguntou também qual era a que ele achava mais bonita. Bingley respondeu imediatamente: a mais velha das irmãs Bennet, sem dúvida. Não pôde haver 2 opiniões a este respeito. Palavra de honra. Bem, a resposta foi de fato muito pronta. Parece até que... No entanto, tudo pode dar em nada, você sabe. Você é que não ouviu conversas tão agradáveis, Elisa, disse Charlotte. As palavras de Darcy não foram tão amáveis quanto as de seu amigo, não é? Pobre Elisa. Ser julgada apenas tolerável. Peço-lhe que não incite Lizzie a ficar ressentida com a grosseria de Darcy.
pois é um homem tão desagradável que seria uma infelicidade ser cortejada por ele. Long me disse ontem que ele ficou sentado ao seu lado durante meia hora sem abrir a boca uma só vez. A senhora tem certeza? Não haverá aí um pequeno engano? Indagou Jane. Estou certa que vi Darcy falando com ela. Sim, porque ela perguntou afinal se gostava de Netherfield e ele não teve outro remédio senão responder. Mas Long disse que ele ficou muito aborrecido porque lhe dirigira a palavra. Bingley me disse, comentou Jane, que ele é muito calado, exceto com as pessoas mais íntimas. Com estas, mostra-se notavelmente agradável. Não acredito numa só palavra. Se fosse assim tão agradável, teria conversado com Long, mas eu compreendo tudo. Todo mundo diz que ele é terrivelmente orgulhoso e com certeza ouviu dizer que Long não tem carruagem e que teve de ir ao baile num carro alugado. Pouco me importa que ele não tenha conversado com Long, disse Lucas, mas eu queria que tivesse dançado com Elisa. Se eu fosse você, Lizzie, disse a mãe, na próxima vez me recusaria a dançar com ele. Creio que posso lhe prometer com segurança que nunca mais dançarei. O seu orgulho não me ofende tanto, disse Lucas, como o orgulho em geral, porque existe um motivo para ele. Não é de admirar que um rapaz tão distinto, com família, fortuna, tudo a seu favor, tenha de si mesmo uma alta opinião. Se posso exprimir-me assim, ele tem o direito de ser orgulhoso. Isto é bem verdade, replicou Elizabeth, e eu perdoaria facilmente o seu orgulho se Darcy não tivesse mortificado o meu. O orgulho, observou Mary, que se gabava da solidez das suas reflexões, é um defeito muito comum, creio eu. Por tudo o que tenho lido, manifesta uma tendência muito acentuada para o orgulho, que são pouquíssimos os que não alimentam esse sentimento, fundados em alguma qualidade real ou imaginária. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos, a vaidade com que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Se eu fosse tão rico quanto Darcy, gritou um jovem Lucas que tinha vindo com as suas irmãs, não me importaria de ser orgulhoso. Teria uma matilha de perdigueiros e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Nesse caso, você beberia muito mais do que deveria, disse Bennet. E se eu o visse ocupado desse modo, arrebatar-lhe-ia a garrafa imediatamente. O menino contestou que ela fizesse tal coisa. Bennet continuou a declarar que o faria e a discussão só terminou com a visita. Cara, é muito confuso, porque eles usam o mesmo nome pra todo mundo. Eu nunca sei quem tá falando essa bosta. É menos uma nota pra esse livro aqui. As senhoras de Longbourn breve foram visitar as de Netherfield. A visita foi paga segundo a etiqueta. As maneiras agradáveis de Bennet incrementaram a boa vontade de Hurst e Bingley, e embora a mãe fosse julgada intolerável e as irmãs mais moças indignas de atenção, as irmãs de Bingley manifestaram desejo de estreitar relações com as duas filhas mais velhas dos Bennet. Jane recebeu esta atenção com o maior prazer, porém Elizabeth continuou a achar desdenhosa a maneira pela qual elas tratavam todo o mundo, sem excetuar mesmo a sua irmã, e não conseguiu simpatizar com essas pessoas. A amabilidade com que tratavam Jane se originava provavelmente na influência que a admiração de Bingley exercia sobre as duas irmãs. Era evidente sempre que se encontravam que ele de fato admirava Bennet, e para Elizabeth era igualmente evidente que Jane cedia à preferência que Bingley começara a manifestar por ela desde o início, e que devia estar de certo modo muito apaixonada. Elizabeth refletia com prazer que não era provável que alguém o descobrisse, pois Jane unia uma grande força de sentimentos a uma descrição de gênio e uma disposição uniformemente alegre que a preservaria da suspeita de pessoas impertinentes. Ela fez essas reflexões à sua amiga Lucas. Deve ser talvez agradável, replicou Charlotte,
pode enganar o público em tais casos, mas às vezes é desvantajoso ser tão reservada. Se uma mulher esconde a sua afeição com igual habilidade àquele que constitui o objeto dessa afeição, pode perder a oportunidade de conquistá-lo. E neste caso é um parco consolo refletir que os outros permanecem na mesma ignorância. Existe tanta gratidão e vaidade em quase todas as afeições que é perigoso abandoná-las à sua sorte. Todos podemos começar livremente uma ligeira preferência. Todos podemos começar livremente. Uma ligeira preferência é bastante natural, mas são poucos os que têm o coração bastante firme para amar sem receber alguma coisa em troca. Em 90% dos casos, uma mulher deve mostrar mais afeição do que a que ela realmente sente. É evidente que Bingley gosta da sua irmã, mas ela pode nunca passar disto se ela não o auxiliar. Mas Jane o auxilia tanto quanto a sua natureza o permite. Se eu posso perceber a preferência que ela tem por ele, Bingley seria um homem bem simplório se não o descobrisse também. Lembre-se, Lizzie, de que ele não conhece o temperamento de Jane como você. Mas se uma mulher manifesta preferência por um homem e não se esforça por encobrir os seus sentimentos, ele acabará sabendo. Talvez acabe-se a vir frequentemente, mas embora Bingley e Jane se encontrem bastante frequentemente, nunca estão muitas horas juntos, e como sempre se veem no meio de muitas outras pessoas, e é impossível que estejam a cada momento conversando um com o outro. Jane, portanto, devia tirar o maior partido de cada meia hora em que pode dispor da atenção de Bingley. Quando estiver certa dele, haverá tempo bastante para se apaixonar tanto quanto ela o deseja. Seu plano é bom, replicou Elizabeth, quando está em jogo apenas o desejo de se casar bem. Se eu estivesse decidida a arranjar um marido rico ou um marido qualquer, seria este o plano que adotaria. Mas estes não são os sentimentos de Jane. Ela não está agindo por plano. Por enquanto não tem certeza nem mesmo do grau da sua afeição e nem está segura de que seja uma coisa razoável. Há 15 dias apenas que o conhece. Dançou 4 vezes com ele em Merrington e viu uma vez na sua própria casa. Além disso, jantou com ele em companhia de outras pessoas 4 vezes. Não é bastante para formar juízo acerca de seu caráter. Como você conta as Não como você conta as coisas. Se tivesse apenas jantado com Bingley, poderia somente ter descoberto se ele tem bom apetite, mas você deve se lembrar que durante 4 noites seguidas eles estiveram juntos. 4 noites podem levar muito longe. Sim, essas 4 noites lhe permitiram verificar que ambos preferem um jogo do comércio, mas não creio que tenham conseguido descobrir muita coisa a respeito de outras características importantes das suas pessoas. Bem, disse Charlotte, desejo a Jane de todo o coração o mais completo êxito, e creio que, se casasse com ele amanhã, teria tanta probabilidade de ser feliz como se passasse um ano a estudar-lhe o caráter. A felicidade no casamento é apenas uma questão de sorte, mesmo que os noivos conheçam mutuamente as suas tendências, mesmo que essas tendências sejam semelhantes, isto em nada contribui para a sua felicidade posterior. As diferenças que se acentuam com o tempo são sempre suficientes para que se venha a sofrer o seu quinhão de amargura. É melhor conhecer o menos possível os defeitos da pessoa com a qual temos de passar a vida. Não é assim não, gente, não é assim não. Isso aí dá merda, hein? Você me faz rir, Charlotte, mas a sua teoria não é sensata, exatamente, Lizzie. Habla. Você sabe que ela não o é e que você nunca adotaria pessoalmente esses princípios. Ocupada em observar as atenções de Bingley para com a sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que estava se tornando o objeto de algum interesse aos olhos do amigo de Bingley. A princípio, Darcy nem sequer tinha concordado com os que achavam que ela era bonita. Olhara-a no baile sem admiração,
E da outra vez em que se encontraram, fitara a moça apenas para criticá-la, mas logo que declarara a si mesmo e aos amigos que Elizabeth não possuía um só traço agradável no rosto, começou a achar que a bela expressão dos seus olhos negros dava àquele rosto um ar excepcionalmente inteligente. A esta descoberta sucederam outras igualmente humilhantes. Embora o seu olhar crítico houvesse descoberto mais de um defeito na simetria das suas formas, foi forçado a reconhecer que as linhas do seu corpo eram de grande pureza, e apesar da sua afirmação de que as maneiras dela não eram as do mundo elegante, sentiu-se fascinado pela sua encantadora naturalidade. Elizabeth ignorava tudo isto. A seus olhos, Darcy era apenas o homem que não sabia ser agradável em parte alguma e que não a achara suficientemente elegante para dançar com ele. Começou a querer conhecê-la mais intimamente e, para conseguir conversar pessoalmente com Elizabeth, começou a interessar-se pela palestra dela com os outros. Essa sua atitude atraiu a atenção de Elizabeth. O fato se passou em casa de William Lucas, onde grande número de pessoas estavam reunidas. Que motivo levou Darcy, perguntou Elizabeth a Charlotte, a vir escutar a minha conversa com o Coronel Foster? Esta é uma pergunta que somente Darcy poderá responder. Mas se continua com este jogo, eu lhe farei certamente saber que estou percebendo o que quer com isto. Ele é muito sarcástico, e se eu não começar a ser impertinente também, dentro em pouco terei... dentro em pouco terei medo dele. Quando Darcy se aproximou pouco tempo depois, embora sem a intenção aparente de lhes falar, Lucas desafiou a amiga a mencionar diante dele o assunto que estavam discutindo. Aceitando a provocação, Elizabeth se virou para ele e disse: "O senhor não acha, Darcy, que ainda agora eu me exprimi com grande felicidade quando eu brinquei com o Coronel Foster sobre a possibilidade de ele oferecer-nos um baile em Merrington?" Com grande energia, mas este é um assunto que sempre infunde energia a uma senhora. "O senhor nos trata com severidade. Breve vai chegar a vez de brincarem com ela", disse Lucas. "Eu vou abrir o piano. Elisa, eu vou abrir... Eu vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que lhe espera. Você é uma estranha amiga, sempre querendo que eu toque e cante diante de todo mundo. Se a minha vaidade tivesse tendência musical, você seria preciosa, mas como este não é o caso, eu preferia não me exibir diante de pessoas que estão habituadas a ouvir os melhores concertistas." E como Lucas insistisse, ela acrescentou: "Muito bem, se não há outro jeito." E olhando gravemente para Darcy, continuou: "Há um velho provérbio que todos aqui naturalmente conhecem. Guarde o seu sopro para esfriar o seu... Sopro! Guarde o seu sopro para esfriar o seu caldo. Eu conservarei o meu para cantar." A sua atuação como cantora foi agradável, embora de nenhum modo excepcional. Depois de uma ou duas canções e antes que ela pudesse responder aos pedidos de várias pessoas que queriam ouvi-la novamente, Elizabeth teve de ceder o lugar à sua irmã Mary, que esperava com impaciência, pois, faltando-lhe todos os atrativos, estudara com grande aplicação e estava, portanto, sempre pronta a exibir-se. Mary não tinha talento nem gosto, embora a vaidade lhe tivesse dado perseverança, dera-lhe igualmente um ar pedante e maneiras mais convencidas, coisas suficientes para obscurecer triunfos maiores do que aqueles que era capaz de alcançar. Embora não tocasse bem, Elizabeth agradara muito mais graças à sua naturalidade, e Mary, depois de um longo concerto, pôde considerar-se feliz por alcançar alguns elogios, graças a algumas canções escocesas e irlandesas que executou a pedido das suas irmãs mais moças, que na outra extremidade do salão tinham entrado evidentemente na dança com alguns dos Lucas e 2 ou 3 oficiais. Darcy ficou próximo a eles, cheio de silenciosa indignação diante de uma maneira tão grosseira de passar a noite, impossibilitando toda a conversação. Estava tão absorto nos seus pensamentos que só reparou que William se tinha aproximado dele no momento em que este começou a falar. "Que divertimento encantador para os jovens, Darcy.
Não há nada como a dança. Eu a considero uma das formas mais requintadas de divertimento das sociedades cultas. De certo, William. E a dança tem também a vantagem de estar em moda entre sociedades menos requintadas do mundo. Todos os selvagens sabem dançar. William apenas sorriu. Seu amigo dança muito bem, continuou depois de uma ligeira pausa ao ver Bingley reunir-se ao grupo dos que dançavam. E eu duvido de que o senhor seja um adepto dessa arte, Darcy. O senhor deve ter me visto dançar em Merrington. É verdade, e tive grande prazer. O senhor dança frequentemente em St. James? Nunca, William. Não acha que seria uma homenagem digna daquele lugar? É uma homenagem que eu não concedo a lugar nenhum, se puder evitar. O senhor tem uma casa em Londres, não é assim? Darcy se inclinou. Já tive projetos de me fixar também na cidade, prosseguiu William, pois aprecio muito a sociedade, mas tive receio de que o ar de Londres não conviesse a Lady Lucas. Ele se deteve com a esperança de que o outro lhe respondesse, mas o seu companheiro não estava disposto a isso, e como Elizabeth se aproximasse naquele instante, William pensou praticar um ato muito galante chamando-a. Minha cara Elisa, por que não está dançando? Darcy, permita-me apresentar-lhe esta jovem senhora como um par bastante desejável. O senhor, estou certo, não poderá se recusar a dançar quando se encontra em tão grande beleza. E tomando a mão de Elizabeth, William a teria dado a Darcy, que, embora extremamente surpreso, não se teria recusado a aceitá-la quando a moça recuou subitamente e disse um pouco bruscamente para William: William, não tenho a menor intenção de dançar. Suplico-lhe que não suponha que me dirigi para este lado a fim de arranjar um par. Darcy, com grande amabilidade, pediu-lhe que lhe concedesse a honra da sua mão. Pediu em vão. Elizabeth estava decidida. William tampouco conseguiu abalar a sua decisão com a sua tentativa de persuadi-la. A senhora dança tão bem, Elisa, que seria cruel negar-me a felicidade de apreciá-la. E embora esse gentleman não aprecie esse divertimento em geral, não fará nenhuma objeção, estou certo. Darcy é muito amável, disse Elizabeth sorrindo. De fato, mas considerando a tentação, minha cara Elisa, não podemos surpreender-nos de que ele se mostre disposto, pois quem faria objeção a um par como a senhora? Elizabeth lançou-lhe um olhar malicioso e virou-se. A sua resistência não ofendera Darcy, pelo contrário, ele estava pensando na moça com certa complacência quando foi abordado por Bingley. Creio que conheço o objeto do seu devaneio. Penso que não. O senhor está pensando como seria insuportável passar muitas noites deste modo, numa sociedade como esta. Aliás, estou de acordo com o senhor. Nunca me aborreci tanto. A insipidez, apesar deste barulho, a futilidade, apesar do ar de importância de toda esta gente. O que eu não daria para ouvi-lo falar com severidade. Asseguro-lhe que a sua conjectura é inteiramente falsa. Estava pensando em coisas muito mais agradáveis. Estivera meditando no prazer que nos pode dar um par de belos olhos no rosto de uma bonita mulher. Bingley imediatamente fixou seu olhar no rosto de Darcy e exprimiu o desejo de que ele dissesse o nome da senhora que lhe inspirara tais reflexões. Darcy respondeu intrepidamente: Elizabeth Bennet. Elizabeth Bennet? Repetiu Bingley. Estou assombrada. Desde quando Elizabeth se tornou a sua favorita? Quando lhe poderei desejar felicidades? Esta é exatamente a pergunta que esperava da sua parte. A imaginação das mulheres é muito veloz. Salta da admiração para o amor, do amor para o casamento num instante. Sabia que ia me desejar felicidades. Se fala tão seriamente, considerarei o assunto absolutamente decidido. Terá uma encantadora sogra e naturalmente ela há de estar sempre em Pemberley consigo. E quando ela se divertia desse modo, Darcy a ouvia com perfeita indiferença, e como a sua tranquilidade a convencesse de que nada estava perdido, Bingley deu um livre curso à sua ironia.
A fortuna de Bennet consistia quase que exclusivamente numa propriedade que lhe rendia 2.000 libras por ano. Infelizmente para suas filhas, esta propriedade estava legada a um parente distante, pois não havia herdeiros masculinos diretos, e a fortuna da sua mãe, embora suficiente para sua situação na vida, mal bastava para suprir as deficiências da fortuna de seu pai. O pai de Bennet tinha sido um advogado em Meryton e lhe deixara 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um certo Phillips, que fora empregado de seu pai e lhe sucedera no negócio. Tinha igualmente um irmão estabelecido em Londres com um respeitável ramo de comércio.